Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta Técnica. Eu sou o Fausto Botelho e aqui a gente usa a nossa experiência com análise técnica e tenta extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços, usando a nossa análise técnica simples. Faz tempo que eu não vejo tantas indicações, nós vamos ver aí uns 20 a 30 gráficos de ações com indicações, pouquíssimas infelizmente com indicações de alta e muitas com indicações de baixa. Bovespa hoje, vamos dar uma espiada no Bovespa que é melhor, né? O gráfico vale muito mais do que todas as palavras que eu possa dizer para vocês. Então, vamos lá, estou mostrando aqui o gráfico do Bovespa para vocês, que vem desde 1994, porque é em 94 que a gente conseguiu vencer a inflação aqui com o Plano Real, né? E esse é um gráfico nominal, não indexado, porque se a gente... nesse período que a gente teve pouca inflação, dá para a gente ter esse gráfico. Muito bem, isso aqui foi o crash de 2008 e aqui é onde estão os preços, onde estão os preços agora. Nós tínhamos rompido o topo histórico aqui dos preços e eu alertei semana passada, na Quinta Técnica semana passada, que os preços estavam derivando. Depois eles... quinta, quarta, terça, na segunda-feira, na sexta-feira da semana passada, hoje é quinta, quarta, terça, segunda. Então, na sexta-feira da semana passada, ele parecia que estava rompendo essa acumulação, esse procedimento aqui, mas aí tivemos essa reversão na segunda-feira, e hoje o mercado rompe esse último topo e fecha apresentando uma formação de reversão de candlestick, que é uma formação de estrela cadente. Então, isso confirma a característica de deriva dessa acumulação e nos leva a crer que nós vamos ter isso aqui, os preços provavelmente, infelizmente não vão, talvez eles até deem uma lambida lá, dependendo do S&P, lambida lá nos 100 mil pontos, né? Mas o Bovespa de longo prazo em dólar, ele está com essa cara aqui, ele ainda não rompeu o seu topo da tendência de alta que iniciou-se em 2016. Esse é um bonito gráfico que a gente traz desde 1963. Para quem não sabe, o Bovespa começa em 68, mas a Enfoque foi atrás de pegar as cotações da Bolsa do Rio, juntamos as duas cotações e fizemos esse gráfico que começa, que a gente chama de IBV IBOV, porque não é IBV, porque é IBV mais alguma coisa, né? Quer dizer, não é IBOV, porque é IBOV mais o IBV, que era o índice da Bolsa do Rio. Então, isso foi muito importante porque a gente conseguiu esse ponto aqui, com esse ponto traçamos essa reta suporte, com essa reta suporte traçamos essa reta guia, e com esses dois fizemos esse lindo canal de alta que foi muito útil para a gente ser bastante baixista quando os preços estavam em 2008, chegando próximos aqui à reta guia desse canal, e depois foi muito útil também para a gente ser contundente aqui quando os preços chegaram em 2016, no sentido que estava rompendo, ou melhor, estava terminando essa tendência de baixa que tinha começado lá em 2011, ou quiçá começou mesmo lá em 2008, né? Então, em dólares, é importante a gente notar que os preços estão também derivando, estão chegando próximo desse nível, que foi o nível aqui de janeiro, fevereiro do ano passado, em que eles aí então começaram a cair, né? Muito bem, mas o que interessa, olha só, é o S&P, que é o cara que manda no mundo, e que eu tenho falado várias vezes aqui que estou entendendo que ele vai fazer, que ele está iniciando uma tendência de baixa de longo prazo, porque nós temos várias evidências, só rapidamente recordando o rompimento dessa reta suporte de longo prazo, né? Ele nos proporcionou um topo duplo, e esse topo duplo foi rompido, o objetivo do topo duplo foi cumprido, e agora os preços retornaram, mas estavam também derivando. Estavam derivando, quando foi exatamente aqui no dia 18 de janeiro, eles aparentemente tinham escapulido, que nem o Bovespa fez hoje, né? Mas aí nos deram uma reversão. Depois foram tentar, o mercado teve outro gap, né? Na verdade ele teve um gap, depois ele teve outro gap, depois outro gap, agora outro gap. E isso, minha gente, é típico comportamento de topos de mercado. A alta volatilidade coincide com topos de mercado. É só a gente olhar aqui
nos topos disso aqui, você vai ver, ó, você vê essa briga de foice aqui. Isso aqui quando os pesos pesados baixam a guarda e partem para a luta franca. Um deles cai, né? Aqui também nós tivemos essa volatilidade muito grande, estamos tendo essa volatilidade muito grande, os preços, provavelmente nós devemos ter tido um outro balanço, ontem saiu o balanço da Apple, e hoje deve ter saído o balanço de outras empresas de tecnologia que estão saindo agora, e aqui nós estamos vendo o S&P fechar na máxima do dia. Muito bem, entretanto ainda falta meia hora e 2 minutos para ele fechar, mas agora nesse momento ele parece estar indicando que rompeu essa pequena pretensa reta de resistência, né? E está agora, bem, teria um outro nível de resistência aqui no 2.700 que ele está rompendo também. Então, dependendo de como ele feche, talvez ele sim vá buscar lá os 2.800. E isso provavelmente vai possibilitar o Bovespa chegar nos 100 mil pontos. Mas, como eu disse, ainda falta meia hora. Eu, infelizmente, não pude esperar essa meia hora, porque eu tenho que sair daqui a pouco. Tenho um compromisso importante e, portanto, não vamos ver o fechamento. Vou mostrar, entretanto, aqui o gráfico intraday de 1 hora, onde o S&P tinha rompido esse nível, que era um nível importante, né, de resistência, e aí ele tinha produzido essa nuvem negra aqui. Então eu fiquei achando que nós íamos ter um fechamento aí mais para a mínima do dia. Mas do jeito que ele está oscilando, vejam só como ele está nervoso, né? Isso não é normal. Ontem também, com o lançamento do balanço da Apple, que foi um pouquinho menos, não sei se foi ontem ou anteontem, foi um pouquinho menos pior do que se imaginava, o mercado já se animou todo. Mas enfim, estamos no que eu entendo ser essa reação da tendência de baixa de longo prazo. Entendo que a tendência é de baixa por todos esses motivos que eu falei. Acho que, e já mostrei aqui outras vezes, mas vou lembrar que no subprime, a tendência de alta que precedeu o subprime foi 76%. Essa tendência de alta que nós estamos enfrentando agora, entendendo que a reversão foi 270% de alta. Os Estados Unidos aqui no subprime devia 9 trilhões de dólares, hoje ele deve quase 22 trilhões de dólares. Essa alta nós entendemos que foi completamente manipulada, artificial, então por isso é que nós temos insistido que essa tendência de baixa que nós entendemos que está se iniciando, ainda que não pareça, né, parece que o mercado está sim querendo ir buscar o topo principal lá com todo esse gás que ele está, né, teve uma alta espetacular aqui, a turma, não sei, 15% de alta aí em menos de um mês, em exatos 36 dias. Muito bem, mas de qualquer maneira ele rompe essa acumulação, tem que ver amanhã se ele confirma isso. Ele não confirmando, se a gente tiver qualquer tipo de reversão de candlestick aqui, eu consideraria muito baixista, tá? Muito bem, o índice futuro, por outro lado, aqui no Brasil, acaba de romper, ou rompeu na semana passada esse nível importantíssimo de resistência, mas, como eu falei na última semana, ele está derivando. E ele acaba de romper esse nível, o último nível, e nos produziu uma formação de candlestick bastante negativa aqui, né? Porque abriu com um gap, que é um clímax, né? Rompeu esse nível que tinha acontecido na sexta-feira passada e acabou entrando para dentro, quer dizer, fez um bull trap no intraday, rompeu esse nível, depois entrou para dentro, que é baixista, e então vamos esperar. Se o S&P fechar na máxima do dia, nessa última meia hora, provavelmente a gente vai ter aqui o S&P, perdão, o Bovespa futuro, mostrando que isso aqui foi só um pullback e ele vai lá subir para ter o prazer de chegar nos 100 mil pontos. Vamos ter que esperar para ver o que acontece, né? Muito bem, nós estamos de olho em todas essas ações do Bovespa, eu vou correr rapidinho com vocês. Bradesco ON nos deu aqui
no seu topo histórico, nesse que é o seu topo histórico, ele tinha rompido essa pequena resistência encontrada a 38 e ontem, aliás, anteontem, na terça-feira, ele nos produziu uma nuvem negra, que é um candle baixista, não foi confirmada ontem, hoje ele teve um gap e abriu em gap, mas fechou muito próximo da abertura, produzindo um candle de indefinição, que é um doji, e isso é meio caminho andado para uma reversão. Então, se nós tivermos uma reversão na sexta-feira, eu entenderia isso como bastante baixista. Bradespar, eu chamo atenção para vocês, todo mundo sabe que isso aqui é dona da Vale, né? Ou é uma das grandes acionistas da Vale, e sofreu de acordo, mas vejam, a alta foi espetacular desde 2016. Nós tivemos uma alta de 1.380%. E, portanto, se Vale for pagar Fibonacci, mas não paga Fibonacci, porque isso aqui é muita queda. Não, não é muita queda, não. Olha, aqui nós tivemos um processo, isso está certo, foi 2008, mas nós tivemos um processo em que os preços da Vale caíram esse tanto aqui, isso no gráfico, na escala logarítmica, é uma variação percentual, estou colocando aqui, portanto, a mesma variação percentual. Então ela tem condição não só de cair para o primeiro nível Fibonacci, como vir abaixo desse nível, se ela for repetir alguma coisa que fez em 2008. Né? Partindo do preço atual, se ele só vier para correção Fibonacci, nós estamos falando de mais 50% de queda. Então, eu diria que você que está entendendo que está na hora de comprar Vale, quem sabe pode comprar, mas stop nele, né? Stop na posição, mantenha seu stop. Não acho que só porque caiu 23% não pode cair mais, porque, como esse gráfico mostra, isso não é verdade, né? Muito bem. Então vamos lá. Próximo ativo é Companhia Hering, que rompeu esse nível importantíssimo de resistência. Por que importantíssimo? Porque a última vez que ele bateu lá, o cara caiu 55%, e depois de romper esse nível, ele nos produziu já tinha produzido ontem um candle de indefinição e produziu outro candle de indefinição. Minha gente, quando o exército dos touros rompe esse nível aqui, ele tem que ir embora, tem que tocar a ordem de stop, porque não tem mais as ordens de venda que tinham aqui nesse nível de resistência, que é, por acaso, esse topo importantíssimo que foi sentido aqui, 30 e poucos. Não tem mais esse nível de resistência, não tem as ordens de venda que estavam aqui, passa a tocar um monte de ordens de stop. São as ordens de stop do pessoal que está vendido e bota o stop logo acima da resistência. Então, junta a fome com a vontade de comer, tem que ir embora. Quando não vai é porque tem alguma coisa errada. Portanto, se esse negócio entrar para dentro, vai produzir um bull trap e nós vamos considerar isso de uma maneira bastante baixista. Cielo está aqui porque voltou até esse nível bastante importante, né? Esse aqui era mais importante. Mas é um nível importante de resistência e chegou nesse nível e nos produziu um shooting star, uma estrela cadente. Então vamos acompanhando esse processo aqui. Não foi confirmado hoje, mas se amanhã a gente tiver um candle de reversão, então a gente vai considerar isso bastante baixista. Também, Estácio rompeu um nível importante de resistência que está lá próximo do topo histórico e, tibum, engolfo de baixa. Isso é bem baixista, né? Porque depois do rompimento de um nível de resistência, ele pode fazer qualquer coisa, menos um engolfo. Pô. Se o cara faz um engolfo é porque tem alguma coisa errada, e o que está errado é que, eventualmente, ele está super avaliado e vai ter que corrigir. Gerdau rompeu um nível de resistência e produziu um engolfo. Rompeu esse nível que estava sendo percebido por aqui, produziu um engolfo bastante baixista também. Essa é a situação de Gerdau, vejam. Ele estava chegando próximo dessa reta de resistência, mas enfim, essa é a situação. Isso aqui é uma acumulação que vem desde fevereiro do ano passado. Isso aqui pode muito bem vir buscar o fundo dessa acumulação aqui, que está lá entre os 6,50 e os 6. Gol está aqui porque Gol nos produziu aparentemente um bull trap. Rompeu esse nível de resistência, que é um nível muito importante, né? De novo, a gente pode medir para você ver por que ele é importante. Ele caiu rapidamente 58% em 1, 2, 3 meses.
é importante, quem vendeu aqui vai tender a vender de novo, e o mercado rompeu esse nível e talvez ele esteja fazendo um pullback, mas rompe, desrompe, rompe de novo, desrompe, aí vai de novo e eventualmente está dando um candle de indefinição. Se tiver uma reversão aqui, e principalmente se ele romper esse suporte, nós vamos estar bastante baixista em Gol. Iguatemi rompeu o seu topo histórico e deve ir embora, só que não dá mais para comprar, porque o stop estaria muito longe, né? Se eu pegar o gráfico de 15 minutos aqui, a gente teria que pôr o stop aqui embaixo, primeiro, ou se você quiser arriscar, você pode pôr aqui, né? Aí você estaria pensando num stop a 1,3. Não, até aqui dá para entrar. Ou se você puser aqui embaixo, está falando em 3,3%. E aí, qual é o objetivo? Aonde nós vamos projetar isso aqui? Vamos voltar para o gráfico diário. Onde é que a gente pode projetar isso aqui? Você pode pegar esse movimento de alta e projetar para cima. Pô, mas vai cair tudo, você está achando, Fausto, Iguatemi vai subir? Eu não quero nem saber. A razão a gente eventualmente sabe depois, né? Então a gente projetaria a partir daqui. Então esse movimento teve essa acumulação aqui, você projeta um outro movimento mais ou menos igual ao movimento que o precedeu. E isso aqui vai dar em R$50, você teria aí mais 11% de alta, e nós vimos que o stop está 3%, então você teria uma posição aí, fator lucro-prejuízo de 3, mais ou menos, que não está mal, né? iShares de Bovespa está lá em cima, rompeu e produziu um shooting star. Isso não é bom, é uma configuração bastante ruim, não é? Então, e também a gente está vendo os preços se arrastarem numa deriva, que é uma formação que costuma reverter os movimentos. Por isso a gente está aí mais baixista em Ibov. Itaú Banco rompeu esse nível e produziu uma espécie de shooting star, aqui uma estrela cadente. Então vamos ficar de olho para ver se isso aqui se confirma. Se isso aqui se confirmar, você vai ter um bull trap lá para cima do topo histórico. Isso é bastante baixista, tá? Aí a gente vai para o intraday de 1 hora, por exemplo, e traça uma retinha aqui e fica de olho nessa retinha. A hora que o cara vier aqui, a gente espera talvez que ele faça uma bandeira de baixa, rompeu a bandeira e rompeu essa reta, você vende aqui com stop logo aqui em cima. Essa seria a ideia. Croton fez um engolfo, uma nuvem negra, nesse nível importante de resistência. Então, isso é bastante baixista, estava meio que derivando aqui, botou a cara para cima, chegou lá, tomou uma patada do urso e, então, confirmando-se isso amanhã, eu acho que poderia se pensar numa venda. Nós teremos aí com stop aproximadamente 5,8%, 6%, e o objetivo de baixa estaria aqui nesse outro suporte importante, 25. Aqui dá mais ou menos 4-1. Potencial lucro-prejuízo na operação de venda. Próxima é Lojas Americanas, que chega no seu topo histórico. Não exatamente o topo histórico, mas o equivalente, não, sim, é o topo histórico, né? Topo histórico aqui nos 21 e chega com toda a força. Vamos acompanhar para ver se isso aqui rompe mesmo, depois, eventualmente, até porque a gente tem esse triângulo simétrico aqui, que já estava indicando que isso poderia continuar a subir. Nós queremos ver ele romper o máximo desse topo histórico aqui. O ideal seria ele daqui fazer uma bandeira de alta e a gente entra quando a bandeira for rompida. Entra na compra. Tá? Marco Polo está ainda testando sua reta resistência de longo prazo, que é essa reta aqui. E chegou na reta, tomou uma reversão e agora faz um triângulo simétrico. Nós entendemos que ele deve romper esse triângulo e vir buscar essa reta suporte de curto prazo que está mais ou menos por aqui. Ele teria um potencial de baixa de aproximadamente 12,7%, 13%. Múltiplos está se aproximando da sua reta de resistência, 1, 2, 3, 4 pontos, durante aí 1 ano e pouco. É uma reta razoável, ele está se arrastando lá para a reta, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Uma reversão aqui seria bastante negativa.
Se ele romper essa reta, eventualmente a gente espera fazer o pullback, mas de qualquer maneira a gente tá de olho, porque é uma das ações que caiu bastante já, e de repente podia ter uma reação podia levá-lo até essa próxima resistência, que seria mais ou menos 13% de alta. Natura chegou exatamente no seu topo histórico e nos brindou com um bonito engolfo de baixa. Então, isso é em si extremamente baixista, e se confirmando esse engolfo com fechamento em baixa amanhã, nós teríamos condições de fazer uma venda com stop mais ou menos a 5% de distância, e eu acho que o objetivo seria aqui nos 38, e portanto nós estaríamos falando de uma queda de 20%, 4-1 na relação lucro-prejuízo. Petrobras está aqui, minha gente, porque Petrobras rompeu esse nível de resistência, que não está aí, tá errado, isso aqui está aqui. Vem cá, rapaz, esse nível estava aqui. Então Petrobras rompe esse nível e aí fecha na mínima. E no dia seguinte ele também rompe lá e fecha na mínima. Então não está muito bom isso, né? Vamos dar uma espiada aqui no indicadores mundiais, no petróleo. Cadê o petróleo? Não está aqui, o petróleo está em commodities. E no petróleo aqui em New York, nós vamos ver o que está acontecendo. E está acontecendo isso, ó. O petróleo está numa deriva e também, depois de ter subido, ele fez um shooting star hoje. Se o S&P cai, se nós vamos ter recessão, o petróleo não vai subir. Aliás, é isso que ele estava falando para a gente desde outubro do ano passado. Ele não está dizendo, não está dizendo absolutamente que vai ter expansão econômica. Ele está dizendo que vai ter retração econômica, porque ele caiu pra caramba, né? De outubro até dezembro ele caiu 44%, não é mole o petróleo cair 44%. Agora, muito bem, recuperou aí 27%, mas é assim que ele funciona, né? Ele vai em escadinhas. Eu acho que o petróleo despenca, como eu acho que todas as commodities despencam, como eu acho que todos os ativos de risco despencam, a não ser aqueles que são inversamente proporcionais ao S&P. Então, de volta aqui nas ações que nós estamos de olho na B3, a próxima é Petrobras, que nós já vimos, agora Porto Seguro, que rompe esse nível com um gap e fecha aí na mínima do dia, produzindo uma estrela cadente, também muito baixista, tá? Até porque ele fez um topo histórico, aí foi tentar chegar no topo, não conseguiu, foi tentar chegar, não conseguiu, e agora produz esse candle baixista, confirmando amanhã. Eu acho que dá para pensar tranquilamente numa venda. Tá faltando uma coisa aqui, que seria traçar uma reta suporte. Tô com um cheiro aqui de que essa reta vai ser, essa reta bastante, não precisa ser tão larga assim, porque eu não gosto de coisa poluindo os meus gráficos, então eu faço a reta o mínimo possível para ter só uma noção, né? Então isso pode muito bem vir aí até essa reta suporte de longo prazo. Nós estamos falando de uma queda de 43%, então dá trade aí, não dá? A QGEP rompeu esse nível de suporte importante, mas está patinando, né? Ele, depois de romper, produziu uma nuvem negra, e a gente tem que saber, minha gente, que as indicações na análise técnica são cumulativas. Ele tem uma nuvem negra aqui, aí ele rompeu hoje, não, rompeu pero no mútil, né? Deixou um candle de indefinição, então isso aqui é meio caminho andado para a gente ter uma reversão aqui e, consequentemente, a gente ter um bull trap, e aí nós vamos ter uma ótima indicação de venda. Para a QGEP, Qualicorp está numa bandeira de alta, nós entendemos que isso vai ser rompido e o mercado provavelmente vai buscar os 20 lá. Randon, puxa vida, seu Randon, o senhor me desperdoe, seu Randon é uma pessoa que tem muito valor, eu tive o prazer de conhecer lá no Sul, enfim, mas nós tivemos aqui um shooting star no nível histórico, no topo histórico, então eu acho que isso é bastante baixista, né? Confirmando isso, eu acho que isso é o tipo de posição que eu vendo tranquilamente, com o olho fechado, tá? Sabesp, minha gente, fez um shooting star, confirmou o shooting star, eu acho que dá para perfeitamente ser vendida a Sabesp, até porque teve uma alta espetacular. Se a gente passar a Fibonacci aqui nessa última alta, a gente vai ver que tem um potencial de queda para o primeiro nível Fibonacci do fechamento de hoje até lá, 17%, 18%, tá? Então, de repente, a gente espera, como o stop está meio longe, né?
a gente podia esperar fazer uma bandeirinha ou alguma coisa, ou não, né? Hoje a gente espera romper esse nível aqui de suporte, e quando ele romper esse nível, a gente bota o stop aqui e vai dar alguma coisa decente aí por uns 2,9%, 3%. Santander rompeu, está no seu nível histórico mais alto e teve um gap de baixa, está confirmando esse gap de baixa. Mas a gente tem uma reta suporte que passa aqui nesses 3 pontos, que está aqui. Então o objetivo seria a reta suporte, então não tem aí muito, talvez não tenha condição de trade, né? Mas acho que cai, ou se tivesse ações, eu estaria pensando em liquidar. Siderúrgica Nacional tem está dentro dessa acumulação lateral aqui, dessa tendência de lateralidade, e aqui nós temos um nível de resistência importante. Vejam que esse primeiro ponto aqui, desse nível de resistência, é setembro de 2017, tá? Então, 1, 2, 3, e o que aconteceu quando ele rompeu esse nível? Baita de uma estrela cadente confirmada hoje. Então, bastante pessimista aí na Siderúrgica Nacional. Sul América, por outro lado, aqui está no seu nível histórico mais alto, e depois de romper esse nível de resistência, 31, nos produz uma estrela cadente também bastante baixista. Suzano chegou num nível importante de resistência, e a gente olhando de longe assim, está com toda a cara de que isso daqui é topo, né? Será, Fausto? Vamos ver. Não sei, 1, 2, 3, 4, 5, topo duplo, tá com cara. Pô, mas o topo duplo, ele rompeu aqui? Às vezes ele faz isso, né? Mas está revertendo. Então, temos suporte aqui? Sim, temos suporte aqui. Então, o ideal seria ele cair, fazer uma acumulação aqui, e romper essa acumulação, a gente põe o stop acima da acumulação e vende no rompimento desses 42. Uma estratégia, né? Vale, assim como o Bradespar, ainda tem, se ele for corrigir Fibonacci, ele ainda tem 37, pouco menos, né? 38% para cair. E vejam que Vale também, nós temos o rompimento, já tinha rompido essa reta suporte antes da tragédia, já tinha rompido essa reta suporte de longo prazo, e nós também podemos contar facilmente aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ela acho que terminou um ciclo, deve corrigir Fibonacci, portanto tem muito para cair ainda, tá? E é isso aí, minha gente. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, ajude aí o canal, dá um like para a gente, subscreve, publica nas suas redes sociais, ajuda a gente. E se por acaso você se interessar por criptomoedas, for abrir conta na Binance, usa o link aqui embaixo. E aí você ajuda o canal também, porque a gente ganha um pedacinho da comissão que você gastar lá. É isso aí, obrigado por assistir e te vejo na próxima. Tchau!